Bom dia, bom dia, bom dia! Gente, demorou um pouquinho hoje, mas estamos aqui. Hoje é sábado, então resolvi bater um papo com vocês de uma forma mais tranquila, tá? Até escrevi ali algumas coisas, tracei um resuminho ali para falar com vocês sobre como as pessoas pensam que para entrar na área de laudo de avaliação precisam de indicação, precisam ser indicadas e afins. E é um pouco mais disso que eu quero falar com vocês. Não é assim, tá? Não é somente por indicação, depende do setor onde você vai atuar. Mas o que eu tô trazendo aqui pra vocês é a parte que vocês não precisam de indicação, é a parte que depende exclusivamente de você e da sua vontade de se capacitar para isso, tá? Você não precisa, para licitações e para credenciamentos, você não precisa de ter comprovação que você já trabalhou em algum lugar, não é necessário, tá? Para licitações, credenciamentos, laudos particulares. O que você precisa é da sua qualificação técnica, né? Então, a sua qualificação técnica, ela não vem a partir de uma pós, ela não vem a partir de um portfólio aí, como os arquitetos são acostumados, né? Ela vem através do seu contato com a área e de ter se preparado para isso. E o seu laudo de avaliação é o que eu falo, é o seu cartão de visitas ali, a porta para você entrar. Mesmo que esse seu primeiro laudo de avaliação, ele seja já um laudo assim de um cliente, não tem problema, ele vai ser muito útil. Então assim, não é necessário de indicação para entrar para a área de laudo de avaliação. Vamos desconstruir isso, certo? Licitações e credenciamentos, você precisa da sua capacitação técnica, da sua qualificação técnica. Isso sim eles vão pedir. E isso você vai ter já fazendo o seu primeiro laudo. E esse seu primeiro laudo, ele pode ser o próprio laudo que você vai usar para entrar com a comprovação que você sabe fazer. Então, você já vai estudar isso aqui com a gente, já fazendo o laudo que você vai mandar para o banco, que você vai mandar para uma licitação, existem licitações em casos também de regularização de áreas. Esses tempos atrás abriu uma licitação gigantesca, assim, de uma área lá em Brasília, por exemplo, que entraram em contato comigo e eram inúmeras avaliações para a regularização daquela área. Eles precisavam avaliar quanto valia cada terreno e cada casinha ali eram 3 bairros, se eu não me engano, para poder dar andamento ali no processo de regularização da área. Então, assim, licitações pode ser desse tipo, pode ser licitações em várias situações, credenciamentos, temos aí os credenciamentos do BNDES que ainda está aberto e ele vai, mesmo que feche, ele vai reabrir daqui 90 dias, dá tempo de você fazer o seu laudo e entrar com esse laudo que você fizer, junto com todos os outros documentos. E você também tem o da Caixa Econômica, não está aberto, mas ele em algum momento vai abrir. E você pode usar o mesmo laudo que você elaborar agora, já vai servir para você entrar em quantos bancos você escolher, né? Assim, o que eu sempre deixo vocês a par, pra gente ser sempre muito sincero, não são coisas, a gente trabalha com o que a gente tem hoje, tá? A gente trabalha com os editais que estão abertos hoje e com a possibilidade de próximos abrirem. Então, o que eu quero que vocês estejam seguros é com um laudo de muito boa qualidade, com todas as ferramentas que você vai precisar para entrar nos de agora e em todos que forem surgindo. Às vezes demora um pouco mais, mas vão abrindo. E assim, algo que eu sempre digo também, acho que eu já comentei anteriormente em alguma live aqui, é que se você pensa, mas assim, eu vou deixar para próxima, eu vou deixar para depois. O que é interessante no caso dos bancos? Eles priorizam aquelas pessoas que chegam primeiro, né? Então, chegou primeiro, você tem uma possibilidade gigante de conseguir entrar. Pode ser que com o tempo, o quadro técnico ou a forma como o banco trabalha, pode ser que mais pra frente
ele não necessite de novos profissionais, né? Então, assim, a hora é sempre agora. Quem chegar primeiro leva o melhor, né? E sempre foi assim. E assim, na parte de licitação, credenciamento, então você vai precisar desse laudo. E é esse mesmo laudo que você vai precisar também para mostrar para o particular que você sabe fazer, para ser procurada. Se você faz um laudo de muito boa qualidade, você vai abrir essas portas, tá? Isso eu te garanto. A parte judicial é onde o pessoal pergunta, né? Mas assim, eu não preciso de uma indicação, né? De alguém, de um juiz, algo assim. Não necessariamente, né? Claro que se você tiver contato com alguém, o pessoal poder ver o seu trabalho, ok. Mas você não pode ir lá e se apresentar na Junta Federal, você não pode levar, fazer contato com os advogados, porque advogados, eles entram nesses processos que envolvem bens junto com o cliente também. Mas aí, de uma parte, tem o assistente técnico de um, que é quem vai fazer a avaliação de uma parte. Do outro lado, tem o assistente técnico da outra parte. E se o juiz duvida ou não entra ali, ele mesmo não pode dizer, esse aqui ganhou o processo, esse aqui ganhou, esse aqui tá melhor, esse aqui não, melhor ou não fundamentado, ele vai chamar um perito técnico ali, um perito avaliador da parte dele. Então só aí você tem 3 avaliadores envolvidos. Imagina quantos processos tem. E se você ganha um processo, você vai ser indicado pelo seu cliente. Se você tiver a oportunidade de ser o perito do juiz, aí ele, se você tiver essa oportunidade, com certeza ele vai te nomear em outros casos, né? Então, nesse sentido, o que precisa? Eu aconselho primeiro, né, vocês entrarem como assistente técnico e, nesse caso, fazer um excelente trabalho, né? Parece fácil, né, Viviane, falar um excelente trabalho. Claro que quando você não tem um roteiro, você não tem um passo a passo, isso pode parecer, assim, medonho. Mas quando você tem esse passo a passo, o roteiro para seguir, atendendo a norma, sem precisar ficar lendo e relendo a norma assim, meu Deus, será que eu tô esquecendo de algum coeficiente? Será que eu analisei o coeficiente certo? Será que na hora que vai bater lá no processo, com o juiz, não vai ser contestado alguma coisa? Contestado, né, sempre vão perguntar alguma coisa. Só que o que eu quero é que vocês tenham passo a passo para ter tudo muito dentro da norma. Olha, esse coeficiente tem que estar enquadrado assim, o grau de fundamentação tem que estar enquadrado assim, isso está enquadrado assim, porque daí vocês vão ter resposta para tudo, entendeu? Tudo, se você faz tudo dentro da norma de avaliações, não tem o que eles questionarem, porque essa é a metodologia para sair bem no laudo. Só que quando você entra na norma, você... não você, mas assim, todo mundo tem muita dificuldade no começo de entender o que aquela norma está falando, porque... ela é muito, muito importante, assim, tudo que a gente precisa, mas dá muita brecha, principalmente para quem está começando, e mas como que eu analiso tal coeficiente? Mas onde eu encontro tal tabela, sabe? Então, assim, você não precisa de indicação, aí para quem está entrando agora, para entrar na área de laudo de avaliação. O que você precisa é de um passo a passo para o seu laudo e de orientação quanto aos outros documentos e tudo mais. Então, licitações, credenciamentos, qualificação técnica. Outra dúvida que eu escuto mas qualificação técnica, né? No que se baseia a qualificação técnica? Eu já citei aqui que para fins de licitações e credenciamentos, precisa estar atento ao SICAF, que lá dentro é feita uma comprovação de qualificação técnica. Caso não tenha o SICAF, eu aconselho ter, mas caso não tenha, essa qualificação técnica ela pode ser por meio do envio dos próprios documentos, tá? O que o SICAF faz é que ele coloca todos os documentos lá dentro e você emite uma certidão, ali, um formulário, falando que tá tudo certo, que você tá todo qualificado e tal. Mas caso não tenha, geralmente a maioria dos editais eles permitem que faça isso até a data da assinatura do contrato. Só que eu quero que vocês tenham em mente que alguns editais, porque eles te dão um prazo muito curto.
alguns editais entre a sua habilitação, ali saiu a lista de convocados, e a sua assinatura do contrato, né? Então, é uma coisa que você já precisa ter, sabe? Para não perder. Imagina você ser convocado e depois não dar tempo de tirar, de fazer esse CAF, se perder nesse processo. Não, pelo amor de Deus. Então, por isso que eu já antecipo isso. CICAF, se você quiser se resguardar, bota as coisas no CICAF e ainda manda os arquivos, né? Que aí você vai estar super garantido. E então, assim, essa qualificação técnica é como a sua capacitação. Você está capacitado para isso? Então você precisa se preparar. Agora, é diferente de especialização, tá? Eu me especializei em áreas de laudo de avaliação. Então isso é diferente. Especialização é quando você vai assim bem a fundo. Mas a especialização que seria, por exemplo, quando você faz vários cursos, faz pós, enfim, né? Como no meu caso, que abri mão de tudo para trabalhar só com laudo de avaliação. Mas a especialização, vamos falar assim de uma pós, por exemplo, eu não recomendo fazer no começo, quando você vai entrar para a área. Uma pós leva aí cerca de 2 anos, mais ou menos, 1 ano e 8 meses, por aí, 1 ano e meio a 2 anos. E vai a fundo em algumas questões, como inspeção, patologia e afins, mas além de ser mais onerosa, né, você sai sabendo alguns detalhes, você vai profundo, mas você não sabe como botar aquilo na prática, como botar aquilo num laudo, como colocar aquilo, como transformar aquilo ali num material para você entrar para o mercado, né? Eu acho que falta um pouco isso, e eu digo isso porque eu fiz a pós, mas eu já fiz a pós pagando a pós com o dinheiro que eu ganhava já com laudo de avaliação, né? E eu acho que esse é o melhor caminho. Você descobrir como entrar, você se preparar, você entrar, você começar a ganhar o dinheiro, ficar tranquilo financeiramente, pagar a sua pós com aquilo, porque se você quiser fazer isso, você tem essa liberdade de escolha, entende? Mas pós é importante, legal e tal, mas quantas pessoas estão atuando, sabendo realmente, trabalhando com qualidade? Pessoas que eu mesma assessorei, Tem um parceiro meu de trabalho que, inclusive, eu tenho uma relação assim bastante próxima, porque ele é extremamente dedicado, e eu assessorei, e ele não fez pós, ele já está há mais de 5 anos trabalhando com laudo de avaliação, já está com 2 empresas de laudo de avaliação, porque quando a gente ensina o processo, eu não ensino só o processo de elaboração do laudo também. Eu quero que vocês saibam como se movimentar nesse mercado para se expandir. E ele já abriu 2 empresas de laudo de avaliação, e ele já está, na primeira empresa dele, ele já estava faturando de 10 a 12 mil reais por mês. Então, e ele não fez pós, porque ele tem a liberdade de escolher se ele vai querer fazer algo a mais, porque para trabalhar com qualidade no mercado, ele já tem material suficiente, né? Se não tivesse, ele não ia estar faturando isso no mês, né? Multiplica isso em 1 ano. Multiplica isso, caso deixe para um próximo edital, né? Quanto perderia de dinheiro num ano, né? Então, assim, a ideia é, licitações, credenciamentos, você precisa de qualificação. O principal material para sua qualificação é o seu laudo completo, junto com um certificado de graduação, tal, e afins, outros certificados e alguns documentos mais pessoais. Show? Quando a gente fala em judiciais, em processos judiciais, o principal, você não tem que colocar essa barreira, essa crença, preciso de indicação, então não tem nem por que eu começar. Não, você precisa de qualidade. Porque o que acontece na mais grande parte dos casos de processos judiciais é chegar gente despreparado. E esse pessoal não vai pra frente, porque se você chega despreparado num processo judicial, você perde a causa, dá um erro ali na avaliação, prejudica o cliente, se prejudica, e aí você não tem como ir pra frente. Agora, se você chega num processo que envolvam a avaliação de um bem preparado, você abre ali uma porta muito importante. Por quê? Eu tenho um vídeo, inclusive, com a Thaisa, ali no nosso feed do Instagram também, onde mostra como que isso
saber avaliar abriu as portas até quando ela mudou de estado. Ela era uma das únicas pessoas que fazia laudo de avaliação, dentre várias pessoas que ela tinha conhecido da área de arquitetura e engenharia. E foi só ela lá, só ela tinha domínio sobre isso. Ganhou um processo porque ela sabia fazer um laudo de qualidade com essa metodologia, mesma metodologia que a gente usa. E além de conseguir fazer um laudo de qualidade, como eles ganharam o processo, ela foi convidada para ser sócia do escritório que tinha convidado ela para o processo. Então, assim, e por que isso? Porque a grande massa não está fazendo um laudo que atende todos os requisitos, não está devidamente fundamentado, porque a norma de avaliação, ela traz pra gente 3 graus, só isso é um detalhe, tá? Tem muitos outros, mas ela traz 3 graus de fundamentação, por exemplo. E quando a gente fala de licitações e credenciamentos, eles pedem atendimento de no mínimo grau 2. E só aí a gente tem uma tabela onde a gente enquadra a qualidade do laudo de avaliação. Quando eu estou falando de qualidade, não é uma coisa não palpável, não é eu acho que esse laudo é bom, esse laudo é ruim. Não, até a qualificação ela é medida através dessa tabela, desses índices que a norma apresenta e que a gente, com o estudo, vai podendo trazer de forma mais mastigada para vocês, tá? Para não ficar batendo cabeça. Porque nesses processos de habilitação, se você a tabela tem lá, né, a qualificação do seu grau pelo seu grau de fundamentação, 1, 2, 3, e se você esquece de pôr a numeração dos imóveis, ali, número dos apartamentos dos imóveis coletados na sua amostra para o laudo de avaliação, e você coloca que deu a pontuação, enquadrou num grau 3 de fundamentação, mas você esqueceu de pôr o número, que era um dos requisitos, a numeração dos apartamentos. Mas você colocou o número dos prédios, mas você esqueceu o número dos apartamentos. Você é reprovado. Porque, na verdade, no fim das contas, você não estaria enquadrando no grau 3, você estaria enquadrando no grau 2. E se você fizesse isso e colocasse que era o grau 2, você seria aprovado. Mas como você faz isso e esquece de colocar um númerozinho, você coloca que é o grau 3 pela somatória dos pontos que a norma apresenta, você acaba sendo eliminado do processo automaticamente. Assim, não tem... alguns editais te dão o direito de, acho que algum tempo depois, apresentar a documentação novamente. Mas a intenção não é essa, porque aí vamos supor que sejam 3 meses. Quando você vai perder? Quantos mil você vai perder em 3 meses, né? Então, assim, a Adri entrou aqui, a Adri também é credenciada nos bancos e atua aí com avaliações e sabe do que eu tô falando, né? Então, assim, quando você vai para processos judiciais, você precisa trabalhar com qualidade, tá? Uma qualidade, mas uma qualidade fundamentada, que você consiga comprovar que o seu laudo tá bom, porque ele tá dentro de todos os coeficientes, buscando sempre atingir o máximo grau possível, porque se nessa busca de atingir o máximo grau possível, alguma coisa, vamos dizer assim, que não seja a numeração, mas que seja um outro item e tal, e você precisar colocar, enquadrar no grau 2, você ainda passa. Agora, se você buscar o grau 2 e alguma coisa não enquadrar, e ali você precisar você vê que precisa pôr o grau 1, aí ferrou, aí você já não pode, porque o mínimo é o 2. Isso tudo eu vou trazendo mais mastigado para vocês, mas eu quero criar uma consciência em vocês, que vocês não precisam de indicação para entrar no mercado. E existe aí eu sempre digo que a área de laudo de avaliação é como se um escritório, alguém fosse gerando alguns filhos aí, sabe? Por que eu digo isso? Porque você não precisa de indicação, você não precisa ter trabalhado no escritório de laudo de avaliação, mas a maioria dos casos, assim, acho que 90% dos casos, quem conhece a área de laudos de avaliação, geralmente é porque descobriu ou com alguém muito próximo, ou com alguém da família, como entra, né? Descobriu com alguém muito próximo, com alguém da família, ou que tenha feito estágio num escritório assim, o que também é um pouco mais raro, porque não existem muitos escritórios, né, atuando assim. Por isso que
consegue ter um faturamento maior. Então, o pessoal, geralmente, existe lá, vou falar, por exemplo, de onde eu vim para vocês entenderem. Existia lá um dia um escritório maior de laudos de avaliação, há muitos anos atrás. Dali ramificou 2 escritórios de laudos de avaliação. Dali surgiu um profissional, daqui surgiu outro profissional que abriu o escritório. Porque é rentável trabalhar por conta com laudos de avaliação, né? E aí isso ramificou de uma forma que, se você for ver, saiu uma pessoa desse escritório, se conectou com uma pessoa desse escritório, entende? Ficou tudo muito amarrado. E essa é a realidade do mercado de laudos de avaliação. É tudo muito conectado, é tudo muito amarrado. Quem trabalha com laudos aqui conhece quem trabalha lá, enfim. A Adri, por exemplo, que tá aqui, ela não é da minha cidade, e a gente super se conhece. Então, assim, isso por si só já abre muita porta para vocês, né? Esse contato, estar inserido dentro de uma comunidade que transpira isso, né? Então, o que eu digo é tudo muito entrelaçado, tudo muito conectado. E só que aí para aí, se torna um círculo muito fechado, né? Quem na faculdade não se ouve falar, muita gente assim passa anos da vida, da profissão, sem ouvir falar que tem como entrar nessa área, e ouve falar às vezes, mas não sabe como entrar, né? E durante muito tempo nós tivemos uma parte, né? Tem assim gênios, né? Aí cabeça branca aí que vieram antes da gente, geniais. Só que acredito que a metodologia é um pouco diferente, né? Primeiro que nem oferece esse material, né? É outra mentalidade, é uma mentalidade mais conservadora, de círculos mais fechados mesmo, assim, quem tá aqui dentro, quem quiser entrar que descubra sozinho, né? Mais ou menos assim. Mas eu acredito numa mentalidade mais prática, mais didática, né? Que eu possa trazer mais mastigado para encurtar mesmo o caminho de vocês, sabe? Porque assim, uma pisadinha caiu fora. Então, essa minha presença aqui com vocês é justamente para quebrar esse círculo e poder dizer, se esse daqui veio daqui, se esse daqui veio daqui, depois tiveram os que vieram através de mim também, né? Vieram assim, e depois, a partir de mim, além dos que eu já tenho aqui no mundo real, no mundo físico, já trabalhando há anos, já faturando, tem vocês. Então é uma forma de eu estender esse círculo do nosso mundo real, aí do mercado de laudos de avaliação, até vocês, que pode ser que não tenham tido um acesso de forma tão mastigada até o momento, né? Pra falar assim, esse é o passo a passo, vai por aqui. Vamos ver o que a Mari falou aqui. Bom dia, arquiteta. Quando você vai lançar um curso online sobre como elaborar um laudo de avaliação e suas metodologias? Tenho te acompanhado e sua didática é ótima. Queria muito aprender. Show! Seja muito bem-vinda. Fico muito feliz. É Mari, né? Mari, seja muito bem-vinda. Você já fez sua inscrição lá no nosso site? O link tá lá na bio. Faz inscrição porque vai ter um evento gratuito dia 4 de fevereiro às 20 horas. Esteja lá com a gente. Sua presença é muito importante. Manda dúvidas. Eu quero poder, nesse dia, 100% gratuito, moldar para vocês algo que faça sentido de verdade, tá? Porque eu não quero alcançar só a mente de vocês, eu quero alcançar o coração também. Isso é meu lema de vida, assim. Então, pode mandar, porque o material a forma como eu vou me preparar para esse dia 4 vai ser para atender as necessidades de vocês mesmo, tá? E outra coisa que eu gostaria muito de colocar aqui pra vocês mas tá, eu entro, arrasou, e lembra de confirmar, tá? Vale, lembra de confirmar, porque muita gente tava mandando mensagem, a gente tava recebendo mensagem de pessoas que não tinham recebido, não tinham conseguido clicar ou encontrar o link de confirmação. Então, se você confirma, você garante que você vai estar lá, senão depois não dá pra receber o link do evento e tal, e a gente quer vocês lá, tá? E nesse curso, né,
nesse evento online, a gente vai abrir umas vagas também exclusivas aí, ó. Tô te dando notícia em primeiríssima mão, hein? Só porque está aqui, chegada. A gente vai abrir vagas de um curso específico para ir bem a fundo, mas bem detalhado mesmo, de laudos de avaliação para essas áreas, licitações, credenciamentos e judiciais. Mas assim, recheado, assim, que é algo que se eu tivesse na mão na época, assim, teria facilitado muito minha vida e eu teria ganhado muito mais dinheiro já logo, né, no início aí da carreira. Então, ali eu vou poder colocar, ir mais a fundo, poder colocar checklists, olha, todos esses documentos, prazos de validade, onde consegue, onde vai, mapa de onde sair, como chegar num faturamento legal, olha, vai estar show, viu? Mas também no dia 4 que eu comentei, já vai ter bastante coisa legal e eu quero levar o que vocês realmente precisam, tá? Pra usar na prática mesmo, na prática, porque vamos sair mesmo, a minha ideia é sair um pouco do teórico mesmo e chegar de uma forma aí mais visual e fácil de captar para ir logo para ação, tá? Então, assim, nosso primeiro passo aqui, capacitação, que é isso que eu tô trazendo aqui para vocês, da forma mais leve e prática possível. Aí vocês vão ganhar dinheiro, vocês vão poder ter um faturamento legal nessas portas de mercado e através desse faturamento legal você vai ter a sua expansão. Que expansão, Viviane? Eu já entrei, já tô feliz e tudo mais. Tô feliz e tudo mais. Mas você ainda pode crescer. Eu não disse que quem já assessorei aqui no mundo real, às vezes entrou com uma empresa que já estava faturando, já estava feliz, já estava tranquilo. Mas depois abriu outra empresa. Por que eu falo isso? Porque quando você começa a trabalhar com isso, você percebe que é muito bacana como você pode potencializar. Porque no começo aqui com vocês, nesse primeiro momento, eu quero ir passo a passo. Então a ideia é que vocês entrem no mercado, se sintam satisfeitos financeiramente, com um trabalho de qualidade, se destaquem, se diferenciem, potencializem os projetos de vocês, se vocês fazem projeto e querem conciliar, enfim. E aí, você capacitou, começou a faturar, vamos para a parte de expandir. O expandir é você poder abrir mais de uma empresa, poder credenciar, já pensou em poder credenciar mais de uma empresa em vários bancos? Gente, eu fiz isso na verdade, né? Eu tenho 3 empresas abertas e faço a gestão das 3, as 3 trabalham exclusivamente com laudos de avaliação e a gente consegue usar a mesma metodologia, já teve casos de usar o mesmo laudo de avaliação, assim, de comprovação de qualificação técnica para mandar para mais de um banco. Então, aprendendo uma coisa, você dá uma cartada em vários lugares, né? Eu acho que isso que aumenta muito a sua... Eu acho que abrir o olho mesmo, trocar a sua lente mesmo, assim, para poder enxergar esse mercado e não ficar brigando por coisas pequenas, sabe? Tem algo a mais aí que a gente merece acessar. E a parte de expandir, como eu disse, é possível abrir mais de uma empresa depois, se você quiser ir para a área de licitações ou credenciamentos. Quando você abre mais de uma empresa, tem algo muito importante. Você pode ser o responsável técnico em uma mesma instituição bancária, no caso de bancos, somente de uma. E aí você, por isso, precisa abrir, se você quiser crescer mais, duplicar aí o seu salário, você vai abrir mais um CNPJ e aí te convida um responsável técnico, né, para atuar junto com você. E isso também, eu já comentei aqui, o que dá para fazer, o que abre aí a mente, né? Você também, se você é cheia de projetos, se você acompanha muita obra, seu dia já tá saturado, ou não tem, não quer, né, mas quer faturar mais, você pode convidar algum responsável técnico, investir, né, chama ele para participar aí do dia 4 também, e você pode, por exemplo, fazer um investimento de tempo ali inicial, ele, através da gente, poder de alguma forma depois no curso que a gente vai lançar, sair treinado para atuar e ele ser o seu responsável técnico, ou seja, você não ter o trabalho do caminho, mas faturar no final, inclusive a maior porcentagem, porque você que levou
a oferta de ouro pra ele, né? Assim, na verdade, ele vai trabalhar com você e ser muito feliz ainda, porque ele vai ser muito grato, porque vai ganhar mais do que ele ganhava, mesmo ganhando uma porcentagem do que você ganha. Então, assim, eu, particularmente, eu tenho 3 empresas, com equipes, assim, sensacionais, assim. Tenho... Pessoal, eu tenho uma empresa, as 3 estão aqui no Paraná, mas as metodologias que a gente usa já foram metodologias que eu ajudei gente lá em São José, já ajudei em outras cidades, então assim, é a mesma, né? O que muda é o mercado de cada cidade. E o que muda? Por isso que eu preciso ensinar vocês a analisarem cada mercado. Vocês assistiram o vídeo que eu coloquei ontem, se eu não me engano, que falava de como analisar, saber analisar o mercado, os pontos valorizantes de uma cidade, te ajuda a fazer uma coleta bem feita, específica para aquele mercado. Então, assim, é isso, né? Você não é só eu quero te passar um passo a passo, mas eu também preciso te ajudar a desenvolver uma mentalidade que não te ensinam na faculdade, e eu diria que não te ensinam nem numa especialização, na verdade. Isso aí é coisa de anos de prática, te ensinar a desenvolver uma mentalidade de avaliador, para você não sentar, não pilotar software, e sim você entrar e falar, tá, essa cidade funciona assim, mesmo que você não... Vamos supor que você não tenha ido até o momento naquela cidade, e surja para você um trabalho, né, fora de onde você mora, e você vai sim precisar ir realizar vistoria e tal, mas surja esse trabalho para você fazer um laudo naquela outra cidade, e você vai falar, poxa, mas assim, eu não conheço exatamente o mercado. Estuda, eu quero ensinar isso, entende? Estuda esse mercado, mas pega esse trabalho, entendeu? E, inclusive, no curso que eu comentei que a gente ainda vai abrir, se você quiser utilizar dentro do curso um laudo real de trabalho, você pode. E mais uma coisa, vai ter 2 horas de assessoria individual para eu analisar e corrigir o seu primeiro laudo, que é o laudo que você vai mandar para o banco. Então, assim, para o banco, ou um laudo real de judicial, enfim. Então, assim, é para já começar. Eu quero colocar vocês na arena aí da vida mesmo para trabalhar e faturar. Então, assim, além disso, você pode, a partir do momento que você conhece a área de avaliação, você se capacitou, você se preparou, você entrou, faturou, o que você pode fazer para poder crescer também? Você pode atuar em mais de um setor, né? Você pode... Conheço escritórios que atuam somente com banco, conheço escritórios que atuam somente com judicial, e conheço escritórios que foram convidados para entrar, conheço pessoas que foram convidadas para entrar em escritórios de inspeção predial, né? Que tá ficando uma área legal, e ficando forte, e você pode entrar, e os escritórios de inspeção precisavam de alguém que soubesse avaliar, né? Porque eles já sabiam como trazer os clientes, então o que eles precisavam era de alguém que sabia avaliar para aumentar ali. Então foram contratados em escritórios de inspeção para fazer os processos de avaliação, e também conheço pessoas que fazem judicial e sendo assistente técnico, e fazem para bancos. Então, assim como você pode fazer mais de um banco, né, entregando o seu mesmo laudo. Claro que eu já comentei, existem bancos que te solicitam só um laudo, né? Existem bancos que te solicitam 2. Mas não tem problema, se você fizer um laudo de 2 imóveis da mesma cidade, se for mais fácil para você. Se você quiser fazer 2 laudos de casa, se você quiser fazer um de casa e um de apartamento para poder aprender os 2. Mas, assim, a metodologia, o passo a passo do começo ao fim é o mesmo. Se você vai fazer você já vai saber fazer o segundo. E aí você já vai saber fazer o terceiro pro seu cliente, ou o segundo já vai ser pro seu cliente, ou o primeiro já vai ser pro seu cliente, entende? E... eu anotei ali também que a ideia era mostrar para vocês no quadro. Só que quis pegar mais leve aqui e poder... eu vou mandar o resumo do quadro para vocês no Telegram,
Quem fez a inscrição teve acesso ao Telegram, eu vou mandar lá uma foto do quadro aqui que eu tinha feito para vocês. Além de você poder ter aí a expansão também, abrindo mais de uma empresa, atuando em vários setores e indicações, né? Porque assim como a outra lá conseguiu uma sociedade, enfim, ganha um processo, você vai ficando conhecido porque não é muita gente que é bom nisso, né? Não é como em projeto, que tem muita gente boa nisso. Não, é diferente. É que não tem muita gente boa nisso, né? E nós somos a nova geração de avaliadores de impacto aí, gente. Então, eu fico muito feliz, inclusive, porque eu tô vendo que tá entrando bastante mulheres aí no nosso grupo, tá entrando bastante mulheres lá e fazendo a inscrição. Eu achei muito legal, assim, eu quero que seja algo assim mais homogêneo possível, porque eu quero trazer tudo de uma forma cuidadosa mesmo pra vocês, sabe? Se eu tiver que pegar vocês na mão, eu vou pegar pra isso dar certo, como pra vocês também, gente, assim como virou a chave da minha vida, sabe? E outra coisa que eu anotei aqui pra trazer pra vocês também era em relação... eu também tenho um videozinho pequenininho ali sobre o processo de ascensão também, no sentido de indo a fundo de vistoria até consultoria, né? Então, assim, recapitulando aqui com vocês têm a possibilidade de licitações, credenciamentos, judiciais, que eu já falei 1000 vezes, mas é coisa que entra mesmo para vocês abrirem a mente. E vocês têm a possibilidade de ascensão por meio de indicações, por meio de abrir mais de uma empresa, se credenciar, se habilitar, fazer licitações. Vocês têm a possibilidade de chamar alguém para trabalhar com vocês e aumentarem o faturamento. Vocês têm a possibilidade de atuar em mais de um setor ao mesmo tempo. Vocês têm a possibilidade de atuar com um projeto e fazer laudo junto, e as duas se potencializarem, porque isso vai te ajudar em projeto também. E você tem a possibilidade de crescer também. Se você quer fazer sozinho, você tem a possibilidade de, além de poder trabalhar em vários setores, você poder crescer no sentido de vistoria até consultoria. Por quê? São degraus, né? Vistoria é quando você faz parte do processo de um laudo de avaliação. Você chega, você vê o imóvel, você analisa, pode ser um terreno, uma casa, um apartamento, comercial, enfim. E aí você analisa como é que tá, anota, né, numa ficha e tudo mais. Fichas diferentes para cada tipo de imóvel. Identifica bem a locação e tal e tal. Aí a vistoria faz parte, né, do laudo de avaliação. E aí, se você começa a trabalhar muito com isso, você percebe que existe um outro trabalho, que é inspeção. Inspeção por exemplo, a inspeção predial, ela só é requerida dentro de uma situação quando você precisa ir um pouco mais, você precisa medir, você precisa ir um pouco mais a fundo, tá? O que muita gente se engana é que a parte de vistoria você já tem que sair medindo tudo. Assim, eu vou confessar uma coisa pra vocês. Como eu quero fazer o trabalho com muita segurança, eu acabo muitas vezes medindo algumas coisas, mas porque eu sei quais são as coisas que, se eu medir, vão influenciar na valoração do imóvel. Como assim, Viviane? Porque tem imóveis que tem uma área a mais, tem uma área com uma telha diferente, ou tem uma área que não foi averbada e é um imóvel usado e aquilo ali está agregando valor para o imóvel. Isso também é uma coisa muito importante, saber quais são as áreas que agregam valor ao imóvel, quais não agregam, quais são de caráter provisório. Quero poder ainda mostrar umas fotos para vocês disso, para isso ficar mais prático, né? Mais visual para vocês. E aí, essas áreas, algumas vezes, para o laudo de avaliação, é importante coletar uma medida para você saber, olha, não está averbada, mas eu verifiquei que são tantos metros a mais, e aqui eu aplico tal coeficiente, tal, enfim. Tem até coisas da norma de orçamento que eu posso, que muitas vezes a gente coloca junto com a norma de avaliações, que não está na norma de avaliação,
mas a gente sabe que são itens importantes para fundamentar o laudo em relação às depreciações do imóvel, em relação à conservação daquele imóvel e ao tipo de material que foi usado. A inspeção, então, é quando você mede, quando você vai mais a fundo. A auditoria é quando você vai constatar alguma coisa através de provas, né? Então aí você, se você está num processo judicial e é necessário pedir uma auditoria e tal, aí isso, maioria das vezes, são mais processos onde há manifestações patológicas e afins, né? Há alguns problemas na edificação. E depois tem a parte da perícia, que é onde a gente vai a fundo no estudo das causas, né? Assim, mas por que tá com essa manifestação? Manifestação é como se fosse o machucado, né? Manifestação é o que aparece ali no corpo, por fora ali, que vê, né? O que agora a causa é a perícia daquilo, né? Assim, mas por quê? O que tá causando isso? Igual uma doença mesmo, né? A doença dos prédios, a doença das edificações. E eu brinco que esse processo, assim, fica fácil de entender quando você pensa que somos os médicos das edificações, né? E depois a parte de consultoria, que é a parte onde você recomenda, onde você aí, o médico das edificações, prescreve o que vai ter que ser feito. E aí, por que eu tô pincelando isso aqui com vocês? Por quê? Vistoria, inspeção, auditoria, perícia e consultoria. Cada uma dessas coisas tem um preço. Você não pode cobrar por eu tô falando em casos de particulares judiciais, tá? Ou para investidores. Você não pode cobrar por uma vistoria, o valor de uma vistoria e fazer ali dentro trabalhos que seriam recomendações lá de uma consultoria. Se que o seu cliente precisa é de uma consultoria, você vai cobrar de acordo com uma consultoria. Senão você vai estar dando trabalho para ele e você vai estar entregando de bandeja uma coisa que você poderia estar cobrando bem caro por isso. Então, são diferentes. Aqui são degraus. Você, à medida que você vai se aprofundando naquilo, até o ponto de receitar algo, até o ponto de prescrever algo para solucionar a situação, você vai cobrando mais, tá? E assim, o que não falta é gente fazendo o trabalho daqui de cima, cobrando o valor daqui de baixo. Aí você pode falar, tá, mas se tem gente que pode ser que cobre isso, vai ser meu concorrente? Não, gente, não vai ser, porque se a pessoa não conseguir já no início se preparar ao ponto de entender que isso é um processo e é diferente a metodologia, a forma que você vai lidar em cada situação, não é alguém que vai competir com você, ao menos eu não quero que seja, porque você vai estar preparado para isso, né? Então, se você está preparado, você sabe conversar com o seu cliente, você sabe cobrar por isso e o seu cliente vai te contratar justamente porque você sabe, mesmo que você esteja cobrando a mais, né? Então, assim, isso serve para projeto também, viu, gente? Na época que eu fazia projeto, eu me lembro muito bem que o fato de me antecipar ao cliente, o fato de falar, olha, lá na frente você vai ter taxa disso, lá na frente você vai ter isso e tal, então eu já quero te deixar seguro e já colocar tudo na proposta, porque eu não quero que você tenha surpresinha e nem eu quero ter surpresinha. Meu, o cliente cola, o cliente vai amar você, lógico. Eu também ia querer ser atendida por um arquiteto ou engenheiro que fizesse isso por mim, junto comigo, né? Que eu não me sentisse sozinho no processo. E é isso. Então, isso tudo, saber que você se capacita, que você fatura, e depois você tem liberdade de escolha para saber como você quer continuar crescendo. Isso é muito legal, porque você tem aí um propósito pela frente, né, na sua carreira. E, gente, assim, eu super quero ir me aprofundando mais e mais com vocês. O que vocês tiverem aí de dúvidas, mandem pra mim. Querem mandar no meu direct? Manda, não tem problema. Querem mandar lá no meu último post? Manda no último post. Vou estar mandando aqui o resumo que eu prometi pra vocês do quadro lá no Telegram. Fiquem lá comigo. À medida que a gente for se aprofundando, eu vou mandando mais coisas lá pra vocês. Amei estar com vocês aqui hoje. Um beijo pra vocês, um bom final de semana abençoado aí. E a gente vai se falando, tá? Espero ver vocês lá no meu feed. E beijão!